Nós, né, a decisão da Petrobras de mudar a política de preços. Segundo analistas, a redução anunciada ontem, junto com o fim dos preços de paridade de importação, PPI, não deve trazer grandes impactos a longo prazo, nem para a inflação e nem para o consumidor final, porque, por exemplo, a partir de junho vai haver mudança na alíquota do ICMS para a gasolina, o que poderia compensar esse impacto benéfico trazido pela redução. E a gente também está monitorando a situação nos postos de combustíveis e a redução foi pouco vista, ou malemar vista. Quero entender de vocês, então, se isso é mais uma questão política do que, de fato, prática para o consumidor e também para a nossa inflação. Gani. É verdade, parece que quando é para cair, cai menos, mas na hora de subir, sobem bastante, né? E tem a segunda parte aí da reoneração. E o pessoal da rádio, inclusive, está nos acompanhando agora também, então eu peço que você recomece. Não, Gani. então, e aí tem toda essa reoneração, então quando cai, vai de escada, né? Mas quando é para subir, sobe de elevador, né? Exatamente. Então, e agora vai vir essa reoneração de ICMS, já estava previsto, então deve ter aí um ligeiro, no efeito líquido, um ligeiro aumento no preço da gasolina. Enquanto o petróleo está nesse patamar, não deve trazer grande ônus político para o governo. O grande teste, e aí vai ser o teste de fogo, se a gente vai ver esse populismo que quase quebrou a Petrobras no governo do PT, no governo Dilma, vai ser quando o petróleo voltar para os patamares acima de $100. Impacto para a população e para a inflação. Qual que você vê para cada um, hein, Segré? Bom, são dois impactos claramente relacionados. Mas tem uma coisa também importante, que é verificar num posto de gasolina qual é o valor da gasolina antes de abastecer, porque tem muita diferença de um posto a outro. O outro dia, por exemplo, o litro estava a 5 e alguma coisa, tinha um posto de gasolina que você entra sem saber e estava a R$7 o litro. Agora, curioso, Evandro e colegas, é como são utilizadas as manobras econômicas de forma política. Por exemplo, a fala do presidente Prates, que mencionou: por primeira vez conseguimos baixar o valor do botijão de gás menos de R$100, que estava R$100, né? E foi para R$99,87. 13 centavos diminuiu. E foi apresentado como se fosse a notícia do ano. Então tem muita fala política que Deus me livre, né? Eu quero saber de você, hein, Fábio Piperno. Como que você vê a longo prazo o efeito, inclusive, dessa mudança na política de preços? Bom, primeiramente, hoje saíram alguns índices, né? Por exemplo, o IGPM 10 e tal, com deflação de mais de 1%. O varejo, olha só que coisa interessante, essa eu estava aguardando aqui para o Alan, né? Vamos lá. Os analistas do mercado previam queda de 0,8, mas houve alta de 0,8. Coisa sensacional. E aí, Gani, o que você me responde sobre isso? Olha, o que eu posso dizer é que a recuperação econômica ainda feita no governo anterior, governo Bolsonaro, ela pegou tração e está beneficiando aí no governo Lula. É o que eu posso te dizer, né? E agora, beleza. É a herança bendita. Beleza, você pode dizer o que você quiser, mas que os analistas continuam errando feio, eles continuam. Mas eu diria o seguinte, que do ponto de vista político, isso é um golaço. Os últimos índices de popularidade do presidente, que saíram agora essa semana, foram bastante favoráveis e isso tende a aumentá-los. Porém, o general Luna, um dos ex-presidentes da Petrobras, do governo Bolsonaro, deu uma entrevista hoje interessante. Ele falou o seguinte: olha, tudo isso aí que foi anunciado, ele usa uma palavra, não sei se fraude, engodo, alguma coisa do tipo, porque ele falou o seguinte: os preços já iam baixar de qualquer jeito, porque o dólar baixou, porque os preços internacionais também se reduziram. Então, uma queda no curto prazo seria algo natural e esperado. A questão é, de fato, saber o que vai acontecer lá na frente. Porque, assim, se o preço disparar para 120, o governo vai segurar, o governo vai aplicar algum aumento intermediário, porque ele também tem custos em reais, e parece que tinham esquecido isso, ou ele vai repassar o reajuste na íntegra. Há um risco de ser um tiro no pé, ô Segré? Duvido. Esse abrasileirar é colocar a questão da justiça social, mesmo que isso faça pedaços uma empresa como a Petrobras. Mas temos que aguardar. Eu acho que deveria ser sensato não fazer uma presunção até sabermos
se, como menciona Piperno, essa colocação de nova forma de colocar o preço dos combustíveis, em geral, vai ser uma questão de tomar a melhor parte da conjuntura ou a pior parte da conjuntura.